convidar você, sem mais demora, se você puder ficar de pé, com a sua Bíblia em mãos. Se você não trouxe, você vai acompanhar pela TV. Nós vamos fazer uma leitura inicial, como fazemos, que está no Evangelho segundo João, capítulo 17. Evangelho segundo João, capítulo 17, a partir do versículo 14, a oração sacerdotal de Jesus. Acompanhe comigo. Tem alguém ainda procurando? Esse barulho de folha é excelente, né? O pregador gosta de ver a igreja atenta, acompanhando, se você trouxe Bíblia. Pastor, por que a gente usa a Bíblia? Me perguntaram esses dias, viu? E usa também a TV. Bom, a TV facilita para quem tem dificuldade de ler o texto, às vezes a letra é miudinha, facilita para quem vem do trabalho correndo, ou vai sair da igreja e vai para o trabalho, então você pode acompanhar. Mas eu amo a palavra, a palavra escrita, a Bíblia, e é algo muito importante que eu aprendi. Você pode ter a Bíblia na TV, no celular, no tablet, no computador, não vejo nenhum pecado nisso, mas a Bíblia em papel, ela dá a Deus a exclusividade. O celular não é exclusivo para Deus, ele serve para 1000 coisas. O celular você tem banco. Outro dia um irmão contou para mim que ele estava tão animado esperando um dinheiro cair na conta, e o celular dele estava programado, né, para informar que o dinheiro ia cair na conta. Ele estava no culto, lendo a Bíblia, e de repente o dinheiro caiu, ele, glória a Deus, deu um grito assim, o pessoal se assustou, porque ele é muito caladão, mas o dinheiro caiu, ele deu glória a Deus. Irmão, merece uma surra, né? Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 14, diz assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças nesse momento pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em comunhão, em família. Temos aqui pessoas vindo de todas as partes que querem ouvir a tua palavra. Então nós te pedimos que seja uma palavra revelada para cada um de nós, que possamos ouvir claramente a tua voz, que o Senhor fale através desse preletor, Deus, e que assim saiamos todos daqui alimentados por ti. Em nome de Jesus oramos, e que todos que concordam digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Queridos, nós precisamos pensar, né, e esse texto que Deus separou no meu coração é uma sequência do que nós viemos falando no último culto de domingo à noite. Não nesta manhã, tivemos pela manhã uma reflexão, não é, sobre o mês de conscientização, bautismo. E se você não pôde estar pela manhã, depois, durante a semana, você procura lá no YouTube o áudio da mensagem. Nós temos um canal no YouTube, canal Gama e Prisma. Acessa lá que você vai ter todas as mensagens. Às vezes a gente quer acompanhar o que foi dito pela manhã, no culto de quinta, enfim. Então você tem lá as mensagens. E no último domingo à noite, foi domingo de ceia, nós estivemos refletindo um pouquinho sobre esse cuidado de Deus quanto às nossas vidas, que às vezes a gente perde a noção. Diante das dificuldades, né, a gente começa a se amedrontar, a gente começa a ficar em dúvida. Alguns se esquecem literalmente que Deus tem cuidado de nós, e nós só estamos aqui porque estamos debaixo dos cuidados de Deus. Não estamos aqui porque somos melhores do que qualquer outra pessoa, não estamos aqui
porque somos bonzinhos. Estamos aqui porque necessitamos ser santificados. E o texto do Evangelho de João fala exatamente dessa necessidade de santificação, que, segundo o texto, vem pelo conhecimento de Deus, e isso, por sua vez, vem pela revelação da palavra. A verdade que Jesus traz como revelação precisa estar no coração desses discípulos para que eles continuem a trajetória e levem a verdade a muitas outras pessoas. Nós estamos falando de um texto que está retratando um acontecimento de pelo menos uns 2000 anos atrás. Então veja que oração importante, e a Sociedade Bíblica do Brasil coloca essa oração, dá um título como uma oração sacerdotal. Jesus se posiciona como um sacerdote, não um sacerdote judeu da sua época, não é? Naquele ambiente extremamente religioso, de pessoas, como dissemos pela manhã, que pela sua religião excluem as outras pessoas. Nós não podemos imitar os sacerdotes judeus do tempo de Jesus. Pelo contrário, nós devemos imitar Jesus como sacerdote, que incluía as pessoas. As religiões eram diferentes e ele convidava as pessoas para ouvir o que ele tinha a dizer. As pessoas eram diferentes e ali Jesus estava incluindo, envolvendo essas pessoas. Então, o que Deus espera de nós? Nada mais, nada menos do que uma santificação capaz de envolver as pessoas. Mostrar Jesus. O que é a igreja, pastor? A igreja é a revelação, é o modo visível do Deus invisível. Se nós não conseguirmos mostrar Jesus na nossa vida, no nosso testemunho, no nosso abraço sem interesse, ainda não entendemos o que é fazer parte da igreja. Ainda não entendemos o que a palavra de Deus chama de noiva. Quem é a noiva de Cristo? A igreja, pastor. Sim, mas a igreja é composta de pessoas que precisam estar ataviadas, bem vestidas, no sentido de um coração puro. A ideia do vestido da noiva, né, que você conhece bem, que é cultural, está no mundo, que foi meio que quebrado. Por que a noiva teria que se vestir de branco? Porque ela vai mostrar para o noivo a pureza. E aí vem a revelação do Apocalipse, dizendo que lá no fim, todos os santos, e quem são esses santos? Não os perfeitos, mas os aperfeiçoados em Cristo, estarão vestidos de vestes brancas, para significar a pureza da igreja. É tudo um modo de mostrar como vai ser no final dos tempos. Então, o que a igreja precisa ser? Ela precisa ser a manifestação visível do Deus invisível. E nesta oração que Jesus está fazendo, há sim uma preocupação, né? Vamos usar um termo mais humano, há uma preocupação de como os discípulos dariam sequência ao ministério de Jesus. Você sabe que Jesus reúne os seus amigos, discípulos, que depois vão ser chamados de seguidores, depois de apóstolos, depois de cristãos, e aí eles vão se reunindo com Jesus para aprender qual a essência da revelação. O que nós precisamos mostrar para o mundo? A revelação de Deus. Veja que isso foi entregue, né, através dos profetas, até mesmo de anjos no Antigo Testamento, mas os judeus da época, os religiosos, eles não compreenderam como era essa revelação. Pelo contrário, se não combinasse com eles, se não nascesse no ambiente hebreu, se eles não fossem assim, eles começavam a excluir as pessoas. Então, Cristo mostra algo bem diferente. E nesta oração em especial, o que nós aprendemos? Que pesa sobre nós essa responsabilidade de revelar a verdade. Não é uma verdade ou não é qualquer verdade. É a verdade. E essa verdade, segundo o próprio Senhor Jesus, é Ele. Então, antes que a gente apresente lá fora a igreja, olha, você precisa conhecer a igreja que eu congrego. Se o seu testemunho for positivo, ótimo. Vai combinar a igreja que você congrega com o Cristo que você crê. Mas se o seu testemunho não for bom, é melhor que você nem diga qual é a igreja que você congrega. Porque você não está revelando Cristo. Você está revelando a religião, uma religiosidade ou qualquer outra coisa. Então, quando nós pensamos nessa oração, né, imagina se alguém fizesse uma oração intercedendo por você. Imagina se alguém, diante do seu patrão no mundo secular,
fizesse representasse você diante do patrão e pedisse a você uma promoção, um aumento salarial. Chegasse para o chefe e dissesse: chefe, olha, eu trabalho tanto tempo com esse meu amigo, ele é muito bom, ele precisa ser promovido, ele vai fazer coisas maravilhosas na empresa. O que se espera quando alguém intercede pelo outro? Que este outro, alvo da intercessão, corresponda. Quando Jesus intercede por aqueles discípulos a Deus, ele está esperando, estamos usando uma expressão sempre humana, né? Jesus esperando que os seus discípulos correspondam. Não há aqui decepções. No mundo que nós vivemos, há decepções. Talvez você já tenha indicado alguém para fazer algo, e esse alguém decepcionou, e as pessoas foram até você. Eu trabalhei em muitos lugares, né, e em alguns momentos eu pude ajudar pessoas arrumando emprego para elas. E às vezes vinham com recomendações. Olha, fulano, procura lá o pastor Jarbas, ele vai abrir uma porta de emprego para você. E eu confiava na palavra de quem indicou. Às vezes dava certo, às vezes não. E é natural que você, conversando com aquele que indicou, depois você diga: e aí, pastor, como é que foi? Como é que está fulano no trabalho? Não está. Ele não queria trabalho, só queria o dinheiro do trabalho. O trabalho ele não queria. A pessoa, puxa, estou decepcionado. É comum. Ninguém pode se sentir responsável pelo outro, a não ser o que Cristo está fazendo por nós. Ele está se sentindo responsável por aqueles discípulos, por isso ele está orando e pedindo a Deus, o Deus Pai que ele está revelando, que os cubra de graça, que dê resistência diante das dificuldades. Ora, Jesus está fazendo uma oração sacerdotal, mas o intuito dele é de apresentar a despedida. E é daí que ele começa a falar do que é estar no mundo e não fazer parte do mundo. Do que é estarmos aqui, mas não pertencermos a esse ambiente. Eu gosto sempre de brincar com a igreja e digo: você não é daqui, você é de outro mundo. Pela manhã eu disse: olha, fala para o seu irmão que você é Joe, de outro mundo. Então, à noite eu quero falar: fala para o seu irmão que você é extraterrestre. Fala para ele: você é extraterrestre. Não, você não é dessa terra mais, você alcançou a salvação em Cristo. Então, você tem que se desprender dessas coisas. O seu coração não pode estar aqui. O que está aqui? A sua responsabilidade em viver para a glória de Deus, em cuidar do seu corpo, da sua casa, da sua família, mas sabendo que isso não é nosso. Irmãos, se nós pensássemos um pouquinho sobre isso, eu fiquei agora há pouco assistindo parte, né, da ONU falando lá do ataque do Irã contra Israel. Em primeiro lugar, eu fico triste. A guerra, infelizmente, pode ter seus motivos, mas o resultado da guerra é igual em todo lugar. Dor, sofrimento, morte, pessoas inocentes, quem sofre mesmo? Você parou para perceber o cenário, né? Se você assistir o noticiário, você vai ver um monte de homens engravatados, representando seus países, que estão ali bebendo água mineral, talvez alguns bebendo uísque, comendo caviar, enquanto os seus povos estão morrendo na guerra. É sempre assim. Entenda que o valor deste mundo está totalmente deturpado. Esse mundo supervaloriza algumas coisas e desvaloriza as coisas que realmente importam. O que importa? O cuidado com essas pessoas que nesta hora estão lá morrendo com as bombas, a obrigação de estar na guerra. Isso precisa doer em nós. Então eu não quero, antes de pensar no motivo da guerra, antes de eu pensar nisso, eu penso na consequência da guerra. E nós, como cristãos, deveríamos orar mais pelos países nesse momento, queridos. Eu gostaria realmente que você se colocasse em oração pelos países do Oriente Médio. As guerras são declaradas e muitas acontecem há muito tempo. Algumas têm interesse do mundo, né, exterior e aí é noticiado, outras nem são. A África sofre com guerras internas, os paramilitares, as tribos, o Haiti, misericórdia. Aquele país não para de viver a guerra. Nós vivemos a guerra urbana o tempo todo. Então nós deveríamos pensar um pouquinho, promover essa paz através do nosso testemunho. E aí Jesus diz algo que para mim é muito interessante,
que é essa ideia de eles estão no mundo, mas não são. Ou melhor, não são mais. Eles passaram de uma situação de serem deste mundo para um lugar que não mais pertence a eles, mas pertence a Deus. E quando Jesus fala do mundo, ele usa a expressão do cosmos mesmo, né? Porque ele conhece o mundo como ninguém. Os judeus, os discípulos, os gregos que estão ali, naquele tempo, 2000 anos atrás, conhecem o mundo que eles conhecem. Eles não têm noção do que é o mundo. E quando Jesus se refere, e a língua literal do grego não vai dizer este planeta, ele vai falar o mundo. É ampliado para o cosmos, dando esta impressão positiva de que ele conhece muito, muito, muito mais que ele não vai poder revelar. Porque eles não têm condição de entender. Pensa se Jesus começasse a falar dos astros celestes, que a Terra é redonda, é quadrada, e o povo, o que é a Terra, o que é o mundo, o que é o outro lado do mundo, eles não iam entender. Então Jesus se detém no que realmente importa, revelar a graça de Deus sobre eles, e muitos não entendiam. Se você desejar anotar ou acompanhar na TV, Romanos capítulo 12, veja que eles ouvem, Paulo vai rechaçar isso, não é? Porque ele vai trazer um pensamento paulino daquilo que Jesus já vinha falando. Então ele rechaça, ele meio que diz assim, olha, não é sair do mundo. Se alguém lê a palavra de Jesus e entende assim, não. É não pertencer a este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, ó, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é sair do mundo. Esse sair do mundo não é morrer. Eu quero ver Jesus. Eu acho que você não conhece ninguém que fica assim, né? Eu quero ver Jesus. Eu quero morrer. Não, eu já conheci uma pessoa que falava isso o tempo todo. Ele chegava na igreja dizendo, pastor, eu quero morrer. Assim mesmo. Eu falei, calma, irmão, vai chegar a sua hora, fica na fila. Não, pastor, eu não aguento o meu problema é esse. Aí contava o problema, eu disse, irmão, eu não vou ficar aqui comparando problema com problema, mas eu entendo o seu sofrimento. Pensar em morrer é um desejo de cessar uma dor, mas isso não agrada a Deus. E aí eu chamava ele e dizia com todo carinho, você crê em Jesus? Ele disse, sim. Você crê que se você morrer salvo, você vai encontrar Jesus? Ele disse, sim. Mas eu disse, você não está entendendo que se você ficar desejando a morte, você não vai encontrar Jesus. Porque estamos falando da mesma fé, da mesma religião. Para você encontrar Jesus, você tem que ter uma certeza de salvação e aguardar o tempo. E também não é aguardar cruzando os braços, é trabalhando para Jesus. Enquanto nós nos envolvemos com as coisas de Deus, os problemas vão ficando meio que de lado. Você já parou para entender como é que uma pessoa de fora, às vezes, consegue dar mais conselhos para a gente do que quem está no meio do problema? Por quê? Porque ele está tendo uma visão global do problema. Por isso nós procuramos os profissionais da área médica, não é? Que cuidam da nossa mente, os pastores que aconselham. Por quê? Porque eles estão de fora do problema. Aí eu disse para ele, para com isso, irmão, para de ficar pensando em morrer, vai chegar a sua hora. Aí o tempo passou, graças a Deus ele ficou bem. Aí não faz muito tempo que ele disse assim, pastor, ora por mim. Eu falei, por quê? Porque eu vou fazer uma cirurgia. Aí eu lembrei e falei, o senhor está com medo de morrer? Aí eu dei o troco, né? Você está com medo de morrer agora? Você queria morrer, agora não quer mais? Mas deve ser assim, a gente deve amar a vida, a gente deve cuidar de nós. Quando Jesus vai traduzindo os mandamentos e diz, olha, é importante que vocês amem primeiramente a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O que ele está dizendo? Você tem que amar você tem que cuidar de você tem que zelar pela sua saúde. Pastor, mas a nossa aparência, sim, claro, autoestima, como você se vê no espelho, você cuida disso, mas isso não é nenhuma idolatria, não é um culto ao corpo, não pode ser. Simplesmente porque vai chegar um dia que tudo isso vai ficando para trás. Então, o que Paulo vai dizer? E aí nós podemos trazer isso, não é? Para entender melhor o que Jesus está dizendo. Paulo está dizendo, vocês que conhecem a Cristo, vocês não podem mais seguir os rudimentos deste mundo.
Este mundo não é mais para vocês. Por isso você pensa diferente que o mundo, por isso você quer se vestir diferente do mundo, por isso que você não quer se parecer com o mundo. Quando eu vejo o crente, a igreja, muito parecida com o mundo, eu fico preocupado. Ora, o conselho de Jesus, lógico, a firmeza da palavra de Jesus é: vocês não são mais deste mundo, hein? Aí está o crente querendo imitar o mundo em tudo. Tá bom, liberdade, expressão, licença poética, tem tudo no meio, né? Mas o quanto isso não mostra para este mundo que nós não somos de Cristo e sim pertencemos ao mundo. Por que um crente quer tanto fazer as coisas que o mundo faz? Porque ele ainda não entendeu que ele não é deste mundo mais. Por isso Paulo vem escrevendo aos Romanos, ele diz: olha, vocês têm que mudar o modo de vocês pensarem. O que você fazia que agradava o mundo, agora você não faz mais. Você tem que renunciar à carne, não é esse o contexto da palavra? Sim, claro. Mas esse chamado para renunciar é justamente para estarmos debaixo do cuidado de Deus. Se você quer ser cuidado por Deus, você tem que estar debaixo, através de uma obediência, da ação de Deus sobre a tua vida. Você não pode simplesmente fazer o que você pensa e depois gritar: Jesus, me ajuda. É bem provável que ele seja o socorro bem presente, mas ele também pode não ser naquele momento. E aí, a culpa é de quem? É de Deus que te abandonou? Não, lógico que não. É você que talvez não queira, não é? Ou não quis ter o cuidado dele. Então, como é que a gente consegue dizer não para o mundo? Literalmente. É fácil ou é difícil? Não é tão simples. Mas se nós tivermos uma consciência cristã, e aí eu digo que só vamos conseguir dizer não para o mundo quando a nossa consciência não for mais deste mundo. Quando eu não quiser agradar este mundo. Quando eu entender que eu sou de um outro lugar. Nós somos cidadãos dos céus. Você pode dizer amém por isso? E aí a gente começa a perceber que Jesus, ele está identificando uma fragilidade naqueles discípulos. Nenhum desses discípulos, né, que Jesus convidou é o super. Todos têm seus defeitos. Todos estão ali aprendendo com o mestre, lutando contra os seus medos. E aí o que Jesus pede? Entre aspas, um reforço ao Pai, não por ele, mas pelos discípulos. Porque ele está fazendo uma oração que vai se tornando uma despedida, né? Jesus vai se preparar para a última ceia, ele está orando, ele está compartilhando a sua oração. Lá no versículo 15, aí de João 17, versículo 15, ele diz assim: não peço que os tire do mundo, ou seja, não é para matá-los e levá-los para a glória, não os tire do mundo, mas que os guardes do mal, porque nós estamos literalmente no mundo em que o mal impera. Isto é fato, irmãos. A gente se distrai com lugares maravilhosos, com momentos bonitos que nós temos, belos, prazerosos, em família, mas não deixe de vigiar. Esteja atento, porque este mundo é muito mau. Ele vai preparar ciladas o tempo todo, ele vai tentar nos persuadir na mente, no sentimento, ele vai tentar nos levar a nos decepcionarmos com Deus, sem que Deus nunca, né, tenha nos decepcionado. Ele vai sempre proclamar isso. E aí, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Em 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, ele diz: sabemos que somos de Deus, não do mundo. Somos de Deus. Mas, e o mundo inteiro jaz. Você conhece a palavra? Não é jazz, não é música, é jaz. Está. E esse jaz é justamente colocado nas lápides. Aqui jaz fulano de tal. Para significar o quê? O mundo está enterrado no mal. O mal está entranhado no mundo. E nós que estamos pisando no mundo, precisamos estar atentos para não sermos persuadidos a esse nível de maldade que só tem uma intenção: nos tirar da presença de Deus. Por isso Jesus está orando, fazendo esta oração intercessória. O versículo 18, que antecede esse versículo 19, aí mesmo na primeira carta de João, ele diz assim:
sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Diga amém por isso. Não vive em pecado. Ih, pastor, eu pequei. Tá, mas você se arrependeu? Segue sua vida. Não deixa o diabo botar um peso, um paralelepípedo na sua cabeça, dizendo que você pecou e não tem mais direito de se levantar. Pelo contrário. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, vocês têm um advogado justo, Jesus Cristo. Corram para ele. Peçam perdão, se recuperem, recompõem a sua vida, busque santidade, continue nessa visão de que você precisa ser santo. Porque o que ele diz, vou ler de novo o versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, não vive na prática do pecado, porque é nascido de Deus, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, olha aí, se preserva, e o maligno não pode tocar nele. Diga glória a Deus. A vontade do inimigo é essa. Quando a gente lê o contexto do livro de Jó, um livro de muita sabedoria, mas também poético, ele vai dizer isso. O inimigo ficou doido para matar Jó, morria de inveja, chegou a acusar Deus de proteger Jó de muitos bens, família, deu tudo. O que Deus disse para ele? Toca lá nas coisas, leva o dinheiro, levou família, filhos, destruiu os negócios, deu a ele doença, foi uma desgraça. O livro só fala daquela desgraça. Mas o que Deus disse para ele? Só não toque na alma dele, porque a alma dele pertence a mim. Então, esta é uma visão que nós temos de que a nossa alma pertence a Deus, independente de sermos pecadores ou santos. Nossa alma pertence a Deus. E pertencendo a Deus, ele faz o que quiser com a nossa alma. E é muito interessante, porque o que precisamos para que a nossa alma encontre Jesus na glória eternamente, aquele lugar lindo descrito por João, que a gente vai até pisar em rua de ouro. Olha, pensa sobre isso. Apocalipse diz que nós vamos pisar em rua de ouro. Não é Romanel, não, gente. Vão me processar agora? Vão. Não, eu estou só fazendo uma comparação, porque não é ouro, parece ouro. Não, ele está falando de ouro, ouro mesmo. Que tipo você quer? O branco, que é misturado? A visão que ele passa, que não é uma coisa literal, lógico, mas você entende que tudo aquilo que nós brigamos nesse mundo, matamos uns aos outros nesse mundo, olha, reserva de ouro, porque países invadem os outros para ter o ouro do outro país. Tá, e esses líderes estão a fazer o que com esse ouro quando eles morrerem? Nada. A história vai contar que muitos líderes morreram e foram enterrados em caixões de ouro, levaram seus ouros para os sarcófagos. Olha a história do Egito. Pirâmides inteiras armadilhas para guardar o ouro, porque eles acreditavam que quando eles fossem para o outro lado, para o além, eles seriam ricos no além. A história do Egito fala sobre isso. Aí você vai lá visitar, roubaram tudo, o ouro está tudo espalhado por aí, não sobrou nem a múmia no sarcófago. Cada museu que você vai no mundo tem uma múmia. Porque não funciona assim. A nossa vida, a nossa experiência de vida já nos mostra que não é como pensamos. O que precisamos ter em mente? Somos guardados por Deus, se assim nós desejarmos. Se você quiser que o maligno não toque em você, esteja em Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Cuide das coisas de Deus. Seja igreja, seja a revelação visível do Deus invisível. O maligno não vai tocar em você mesmo. Porque o Criador que nós declaramos aqui, o Pai de Jesus Cristo, como aprendemos, Ele não abandona as suas criaturas. É por isso que nós estamos aqui, queridos. Ele nunca nos abandonou. Ninguém está aqui porque foi bonzinho demais a vida toda. Pelo contrário, nós somos pecadores, porém arrependidos. Não queremos mais o contato literal com este mundo como ele nos oferece. O que queremos? Estar aqui, pisarmos, vamos sair daqui desse ambiente de paz, vamos encontrar lá fora o quê? A guerra. O salmista diz, olha, eu oro pela paz, eu zelo pela paz, mas eles só procuram a guerra. É o resultado do mundo, o mundo jaz no maligno. Então, você não fez nada para ninguém, alguém cisma com você. O que é isso? É a relação do crente, do santo com o mundo. Não vai ser diferente, tá bom? Então, o que Jesus está fazendo? Ele está dizendo que não vai abandonar os seus discípulos.
Mas ele, literalmente, não estará mais de corpo presente. Só que eles ainda não conseguem entender isso. Voltando lá no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 7. Bota na tela, por favor. Você pode anotar tudo, depois você vai acompanhar em casa. Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 7, ele diz: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque quando ele começa a falar em partir, provavelmente alguém diz: não, Jesus. Então Pedro disse: não vou deixar que te aconteça nada. Como não? Se ele é o verbo encarnado, nascido da carne, não do pecado, mas da carne, Maria, ele vai experimentar a morte física. A diferença é que ele vence a morte física. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele ressuscita ao terceiro dia. Isso é muito forte, irmãos. Então ele diz: é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então, eles teriam, não é? Como você já tem esse entendimento, eles teriam a oportunidade de ter o Espírito Santo. E que aqui, note que Jesus não diz assim: eu vou enviar para vocês o meu Espírito, eu vou enviar para vocês o Espírito do Pai, o Espírito de sabedoria, o Espírito que vai dar dons ministeriais. Jesus não diz: olha, a partir de agora, se vocês se encherem do meu Espírito que eu vou enviar, vocês vão rodopiar, falar em mistério, vocês vão ter visões, revelações. Não, Jesus não toca nesse assunto, que faz parte da relação com o Espírito Santo. Mas ele diz assim: eu vou enviar o Consolador. Vocês vão sentir dor. E vocês vão precisar de alguém que os console. Porque se vocês não souberem lidar com a dor, vocês vão desistir de serem meus discípulos. Vocês precisam do Consolador. Nós precisamos do Espírito Santo. E não é pouco não, irmãos. Pela manhã a gente estava falando sobre a rejeição do ex-cego, né? Aquela passagem no Evangelho de João que Jesus cura um cego de nascença, fazendo uma inclusão linda, que os judeus estão perguntando: ele que pecou, os pais que pecaram? Aquela visão de que a deformidade, ser diferente, ser de outra religião, é tudo um modo de dizer: não, nós somos os santos. E aí cuidado quando você ouvir essa palavra: só esse lugar presta, só essa religião presta. Porque toda religião tem gente que presta e tem gente que não presta. O problema é quando surge a ideia da seita. Por que os judeus, né, no contexto bíblico, eles são chamados de seita dos fariseus? Porque eles se sentiam os mais perfeitos de todos. Ninguém podia ser salvo ou alcançar Deus se não fosse judeu. E aí começava a briga: judeu, fariseu, judeu saduceu, judeu essênio. Aí eles começam a se dividir. É igual a gente é dividido. Cristão católico, cristão espírita, cristão evangélico. Todo mundo vai se dizer cristão. Entre os evangélicos, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Nova Vida. Cuidado para isso não virar uma seita, irmãos. Quando nós chegarmos na glória, você não vai levar... Sabe aquela carteirinha bonita que você fez aqui na secretaria, lá? A primeira coisa que vai ficar é a carteirinha. Porque lá ninguém vai dar carteirada em anjo. Ninguém vai dizer: eu era pastor, eu era evangelista, eu batizei muita gente. Esquece isso, irmão. Você não fez mais do que a sua obrigação. Para você entrar no céu, você tem que ser santo. E para ser santo, todos nós podemos e precisamos lutar para isso. A visão que nós temos é que não é o que fazemos, é como fazemos. E aí eu lembrei do cego, porque eles começam a questionar o pecado, dizendo: esse cego de nascença foi ele que pecou? Ora, que pergunta, se ele nasceu assim, então ele não pecou. Então foram os pais que pecaram? Sei lá, os avós, porque a visão de um defeito, da visão do cego, ele não enxergar, era pecado dos pais. Jesus falou: não, nada disso. Ele nasceu assim para se manifestar nele a glória de Deus. E para mostrar isso, aí ele foi lá, curou o cego. Mas eles não ficaram contentes. Aí eles foram questionar o cego: fala mais sobre esse homem aí chamado Jesus. Não, ele é de Deus. Como assim ele é de Deus? Como assim ele é santo? E ele falou: mas um homem me curou, gente, pelo amor de Deus, ele tem que ser santo, não pode ser outra coisa. Não, aí começou um questionamento. Aí o que eles fizeram? Expulsaram o ex-cego daquele lugar. Aquela exclusão, não é? Era uma desculpa.
Aquela exclusão por ele ser cego, agora é uma exclusão porque ele não concorda com o que eles pensam. Então, para sermos excluídos, basta a gente discordar de um grupo. Aí somos excluídos. Se eu fosse o cego, eu diria, agora eu vejo quem vocês são. E é literal, porque ele podia ver. Ele não podia se aproximar deles porque era um amaldiçoado pela cegueira. Agora que ele não é mais cego, qual o motivo de expulsá-los? Veja como as seitas fazem, né? Excluem os demais. Eu tenho um amigo que até hoje ele fica triste comigo quando a gente fala de religião, porque ele veio de uma religião, uma seita, eu chamo de seita, ele chama de religião, que tem lá a visão de que só 144 mil estarão no céu. E aí eu disse para ele, mas você sabia que o líder da sua seita já encerrou o número? Não sei porque que você é de lá, porque você chegou tarde demais. E brincando com ele, eu disse, para com isso, rapaz. Todo aquele que confessar o nome de Jesus e lutar pela sua salvação, adquirir e manter a salvação, é salvo. O céu do nosso Deus não se limita a 144 mil. Isso tem um entendimento profético? Sim, claro que tem. Mas não diz respeito a excluir os outros. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito mais sério do que a gente imagina. Então, vamos voltar aqui, porque essa oração intercessória é maravilhosa. É para que eles se mantivessem santificados. Volte ali, Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 16. Quando Jesus diz, eles não são do mundo, não, como também eu não sou. E aí ele fala esta verdade, que não vai ser jamais uma meia-verdade. Por que ele não é do mundo? Porque ele veio do Pai. E agora, se esses discípulos estiverem nele, eles também serão do Pai. Não tem mais nada a ver com o mundo. Mas isso depende de quê? Do comportamento de cada um. Cada um define para onde quer ir. Isso é uma escolha que a gente faz escolha a vida toda, né? Você escolhe onde morar, onde trabalhar, com quem casar, o jeito que você vai viver. Você escolhe tudo, então escolha a eternidade de uma forma plausível, tá? Você não está aqui por acaso, você está ouvindo essa mensagem porque Deus sabia que você estaria aqui. Eu não sabia quem estaria aqui, pelo contrário. Pelo contrário. Então vamos lá, versículo 17. Santifica-os na verdade. O que é verdade para Jesus? A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então eles vão numa missão, só que é uma missão perigosa. E aí eu resumiria, viver é um perigo, irmãos. Se você tem medo do perigo, você tem que conversar com Deus, porque Ele chamou você para a vida. E não estou falando da violência dos dias de hoje, não, mas viver é um perigo. Para morrer, basta estar vivo. E aí eu acho que o anjo da morte, às vezes eu penso sobre isso, não leva muito a sério o que eu vou dizer não, mas às vezes eu penso que o anjo da morte tem um senso cômico, sabe? Ele escolhe o jeito. Fulano caiu do 10º andar, não estava na hora, não morreu. Quebrou tudo, mas está lá, vivinho. Está no hospital dizendo, glória a Deus, glória a Deus. Nasci de novo. Para que você nasceu de novo? Pensa sobre esse livramento. Não sai por aí fazendo besteira. O outro escorregou na casca de banana e morreu. Então, eu acho que às vezes o anjo da morte ele tem um senso de humor meio estranho, sabe? Deus disse para ele, confere lá, CPF, DNA, nome do pai, da mãe, dia e hora tal. Mas qual método? Você escolhe. Não é possível, irmãos. Você escolhe. Eu só posso pensar desse jeito, sabe? É coisa minha com Deus. Não, Ele vai me perdoar um dia. Eu acredito nisso. É porque não tem resposta. Já viu aquele carro que quebra tudo? Sobra nada, a pessoa sai inteirinha. E hoje em dia já sai com o celular na mão, dizendo, olha, meu amor, eu acabei de sofrer um acidente aqui. Mas não é um acidente, é quase morreu. E ele está calmo, tranquilo, sereno. Então, quando Jesus libera esta oração, e aqui ele está fazendo uma oração, a coisa mais linda que eu vejo na oração é a liberdade que nós transferimos aos outros. Quando a gente ora assim em grupo, em voz alta, a gente está participando da nossa intimidade com Deus para as outras pessoas. E era uma coisa que não combinava com os judeus fariseus, porque Jesus recrimina a eles
que eles estão nas praças públicas vestidos de santidade, com as mãos assim, fazendo suas orações e negociando. Aí Jesus repara que eles não estão fazendo isso para agradar a Deus, estão fazendo isso para agradar o povo. Aí Jesus recrimina essa oração feita desnecessariamente, só para mostrar alguma coisa. Nós não precisamos aqui para mostrar nada para o mundo. O que nós temos a mostrar é a revelação de Deus, que se revelou a nós. Esse modo de pensarmos, eu sou crente, então mostra pelas suas obras como é a sua fé, diz Tiago. Então veja que Jesus está cuidando deles de uma forma tão interessante, que muitos desses discípulos, ou os outros que foram feitos discípulos, morreram em Cristo e por Cristo, mas nem todos. Já entre os 12, a gente vê Tomé, não morrendo sem Cristo, não é essa a ideia, mas ele duvidando. Como assim Jesus ressuscitou? Se eu não vê-lo, se eu não reparar, se eu não tocar na mão, na ferida? Ele tem esses questionamentos. Representa a igreja atual, que está dentro do corpo de Cristo, mas ainda não crê nos milagres. Se desespera a todo momento. Judas, o que Judas está fazendo no grupo? Pensando em ganhar um dinheirinho com Jesus. Pela manhã eu falei sobre isso, né? Sério. Quem estava aqui entendeu o que eu falei. Você está na igreja para quê? Para fazer negócios? Pastor, divulga aí. Se divulgar... Não, irmão, aqui não é lugar para isso. Você tem que ser o elo de amizade. Entra no Facebook, bota no Instagram, divulga o que você faz, como você faz, o que você pensa. Fica à vontade, você é livre. Mas a casa de Deus é um lugar para a gente somar e buscar santidade. Se não for assim, não funciona. Vamos lá, continua aí comigo a leitura. Veja como ele diz no versículo 20. Vou pular aqui para o versículo 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, aí ele vai mostrando a comunhão, a unidade, eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, um só corpo, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes como também amastes a mim. Então, o que Jesus está falando? Para que todos sejam um. Então, aqui, essa ideia, que é lamentável, né? O modo que eu penso me distancia de você. E aí eu crio a minha religião, eu crio meu segmento. Você é evangélico? Sou, mas de qual segmento? O mundo tem que perguntar isso, eu não devia ter que perguntar isso. Ou você crê em Cristo ou não crê. Mas, no mundo de hoje, tudo é dividido. Você pensa assim, pensa de qual modo? Infelizmente, a gente vai conviver com isso até a volta de Jesus. Mas o que Jesus promove, então? Essa unidade pelo Espírito, que eles precisam entender. Aí entra o Consolador, que vai dar a liga nessa massa. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja acolhedora, é uma igreja empática, uma igreja que se preocupa com o outro. Mas para isso, tem que ter o Espírito Santo. Do contrário, eu posso me aproximar de você com interesse, e vice-versa. Como é que o crente se aproxima de uma igreja ou de um pastor com interesse? Às vezes ele quer a cura. Então ele entra na igreja para ser curado. Depois que ele é curado, ele vai embora. Nem sempre dá tchau, porque ele já recebeu o que ele queria. Se ele está buscando a capacitação do Espírito Santo, ele não está ali por outro motivo, a não ser agradecer a Deus tudo que Deus tem feito por ele, como Deus tem dado cobertura espiritual para ele, como Deus tem dado livramentos de morte. Diga glória a Deus. Na última quinta-feira, nós recebemos uma jovenzinha fazendo a visita, primeira vez, e ela disse: pastor, ora por mim. Final do culto, foi um outro pregador, nosso querido pastor Leandro pregou, e ela chegou ali no corredor e disse: ora por mim. Eu falei: qual é a oração? Você precisa de algo específico? Porque a gente já ora no culto todo, né? Mas é natural as pessoas: não, eu quero uma oração assim, e eu quero expressar minha gratidão a Deus, porque Deus me deu um livramento de morte hoje. Eu falei: sério? Ele disse: sim, eu estava num local perigoso, e começou a ter um tiroteio,
e uma bala perdida quase me alcançou. Ela levantou o cabelo assim, cabelo grande, e disse, olha, a bala passou aqui, está vendo o corte aqui? Atrás na minha nuca. Eu me arrepiei todo, irmãos. Eu não tive nenhuma visão de anjo, mas a impressão que eu tinha é que Deus tinha mandado tantos anjos ao redor dela. Soprou a bala assim. Aí ela encheu os olhos de lágrimas. E eu disse, Jesus, que coisa poderosa. O que é isso, senão o cuidado de Deus? E o que eu pude dizer para ela, olha, depois disso você deveria morar dentro da igreja. Você deveria colocar os seus pés, agradecer a Deus todos os dias, jejuar, fazer caridade, faz tudo que você achar melhor, porque Deus te ama muito. Olha que coisa linda, irmãos, o cuidado de Deus quanto às nossas vidas. E aí eu começo a pensar sobre isso. Como é que você entendeu que viria a igreja hoje? Foi simples, né? Você olhou a agenda, pegou o folheto da igreja e disse, hoje é dia de culto lá na Nova Vida, eu vou dar um pulinho lá. Você acha que foi super assim, simples? Você acha que o diabo não viu quando você colocou o desejo para fora, começou a se arrumar de vir para a igreja? Você acha que não tinha os capilotos tentando atrapalhar você? Você acha que no mundo espiritual, mundo invisível, essas coisas não acontecem? Irmão, cai a ficha. Sabe o que está acontecendo? Uma batalha travada todas as vezes que nós queremos nos firmar na presença de Jesus. O inferno treme, e quando você diz, eu vou prevalecer, dessa vez eu engato, dessa vez eu vou, Deus vai me dar vitória, eu vou salvar minha casa, eu vou sair falando de Jesus para todas as pessoas, o inferno treme, e é por isso que ele treme, porque os anjos de Deus estão acampados ao seu redor. Você começa a experimentar o poder de Deus, ainda invisível, porque a gente só quer ver milagre. A gente quer a manifestação visível do milagre de Deus. Estarmos de pé já é um milagre, irmãos. Estarmos de pé já é um milagre. Oh, Jesus. E aí Jesus então fala desse um por todos, todos por um. Mas aí ele também fala do todos por todos. Por isso é muito importante o papel da igreja, e é por isso que muitas pessoas acabam se decepcionando com a relação e acabam não querendo mais estarem numa igreja. Porque fazem referência de, puxa, aconteceu isso em tal lugar, pastor, eu não quero mais ser crente, estou bem com Deus, eu fico em casa, ligo o YouTube, ouço os louvores. Mas, eita, peraí, há ordens de Jesus na palavra dele. Se você abrir comigo o livro de Atos dos Apóstolos, deixa marcado aí, João, não desmarca não. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quando você procura, eu vou beber água. Eu vou ler no capítulo 1 e depois capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Aqui nesse momento, Jesus já está ressurreto, já vai se despedir literalmente, ele deixa algumas ordens. Versículo 4. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém. Porque havia a missão e, logicamente, a promoção da unidade. Mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Lembra o que nós lemos em João? Porque João, e o outro João, o Batista, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E isso aconteceu. Aí o capítulo 2, versículo 1, eles estão lá em obediência, reunidos. Não é? Quem está... Bateria fraca. Quem está... É o inimigo, irmãos. É o inimigo que falou para o pessoal da técnica não carregar o microfone. É o inimigo. Capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, em obediência, não é? Esperando o que Jesus vai fazer, ele diz que vai fazer. Mas ele não está mais em nosso meio, mas ele vai fazer. Para que a gente receba o que ele declarou que tem para nos dar, nós temos que estar debaixo dessa obediência. E aqui a ordem era, não se ausentem de Jerusalém. Então eles ficaram lá. Judas não estava mais. O pensamento de Judas não era obedecer, era fazer o que ele achava melhor. Lamentável. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos
cada um na sua casa, ligados na TV. Era isso que estava escrito aí? É isso que está escrito? Não, o que diz? Que estavam todos reunidos no mesmo lugar, comunhão, irmãos, igreja. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles. Aí o poder do Espírito Santo se manifestou, dons espirituais, dom de revelação, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aqui começaram a falar em mistério, todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui Deus escolheu o batismo. Deus deu a eles a possibilidade de eles estarem ligados através do falar em línguas. Questionado em muitos lugares, não questionamos neste lugar nenhum dom espiritual. Jamais, tá? Aqui você pode dar glória a Deus, você pode falar em mistério. Só que a gente tem uma razão que é dada por Deus. Se a palavra está sendo revelada, nós vamos sentar para ouvir. E como? Quando alguém está pregando aqui, eu sento para ouvir. E se eu toda hora der glória a Deus, ninguém vai ouvir o que o pregador está falando. Atrapalha. Então nós usamos a razão para assimilar a palavra. E saímos com essa palavra ardendo no coração para a gente colocar em prática. Isso é o uso da razão. Por isso, às vezes, a gente... Pastor, mas a igreja estava tão silenciosa. Eu digo, glória a Deus, é sinal que eles estavam atentos. E se alguém estava pensando nas contas de amanhã, perdeu o melhor de Deus. Ai, que horas que acaba o culto? Perdeu o melhor de Deus. Ai, será que amanhã o patrão perdeu o melhor de Deus? Aqui é um lugar para você se desligar de tudo. Ficar dentro desse ambiente cheio do Espírito Santo, irmãos. Que não se revela apenas através dos dons, mas na nossa razão. O que Deus está fazendo? Trazendo revelações. Então, eles começaram a se encher do Espírito e o Espírito Santo foi tratando cada um deles. Nesse ato, todos falaram em mistério. A igreja continuou na unidade, aí daqui a pouco já tem um revelando, outro interpretando, e o poder do Espírito atuando. Glória a Deus. Cada qual recebendo algo da parte de Deus. E isso acontece por quê? Porque eles vão para um ambiente de obediência que precisa acontecer em nós. Não dá para a gente achar o que é mais certo. Já foi desenvolvida a ideia de estarmos debaixo de uma cobertura espiritual, orando, intercedendo uns pelos outros, partindo pão, assessorando, dando uma assistência àqueles que precisam. A igreja já foi instituída. Quando Jesus vem a este mundo, ele não vem inaugurar uma igreja. A igreja é ele. Mas ele não aponta para aquela visão, né? Olha, a igreja dos judeus não presta, nós vamos abrir nossa própria igreja. Não. Jesus inaugura a igreja no sentido de salvação, o que os teólogos chamam de soteriologia. Jesus inaugura a igreja no ambiente da salvação. E os discípulos se organizam para inaugurar a igreja no sentido eclesial. Aí eles começam a se organizar. E a igreja chega até onde chegou, aí nós aqui. Mas quem ainda opera a salvação? Não é a Nova Vida, não é o pastor Jarbas, não é o irmão, não é o culto. Quem opera a salvação é Deus, se nós estivermos colocando Ele no centro da nossa vida. Diga glória a Deus por isso. E aí vamos estar cumprindo. Vou voltar lá, Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 24. Quando ele diz, Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Antes que houvesse qualquer coisa, o amor do Pai estava no Filho. É isso que ele está dizendo. Versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eles ainda não conheceram o Pai. O que eles conheceram? E aqui a expressão é, eles reconheceram. Eles fizeram um reconhecimento de que tudo o que Jesus estava dizendo era a revelação do Pai. Então, se você quer a revelação de Deus na sua vida, do jeito que a gente entende, você tem que estar em Cristo. Em Cristo, por Cristo e para Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo.
O Evangelho de João, ele fala dessa comunhão maravilhosa, do poder. Eu vou voltar um pouquinho aqui ao capítulo 14, aí mesmo do Evangelho segundo João, versículo 13. Olha que coisa linda, olha o poder que ele transfere. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, por isso a gente ora em nome de Jesus, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. E olha que autoridade é essa. Tem crente que ainda não entende. Pastor, mas eu faço tudo direitinho. Eu oro em nome de Jesus e não acontece. Primeiro você tem que combinar a sua vontade, né? É até inverso. Combinar a vontade de Deus com a sua vontade. Se você pedir coisa que Deus entende que não é bom para você, Ele não vai dar. Ele é um Pai de amor, irmãos. Quanta gente entra em crise, pastor, eu fiz campanha, eu orei, eu jejuei para Deus abrir aquela porta e a porta estava fechada. Você tem que confiar em Deus, pô. Ele sabe o que está do outro lado da porta. Você não sabe, você tem uma ideia de que vai ser algo bom. Será que vai ser bom? Será que o que você está pedindo realmente vai ser para a glória de Deus? Nosso coração é enganoso. Versículo 25, aí mesmo, Evangelho segundo João, capítulo 14. Tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas. Olha a revelação. Quer ter a palavra de Deus revelada? Encha-se do Espírito Santo. Todas as coisas. E fará com que se lembre de tudo o que eu lhe disse, de tudo que vocês aprenderam. Então, se os discípulos não estão envolvidos em aprender de Deus, como o Espírito Santo vai lembrá-los de alguma coisa? Aí entra o papel da igreja e o papel do crente. Quando o pastor diz, olha, o crente tem que estudar a palavra, o crente tem que frequentar a escola bíblica, tem que fazer os cursos que desejar, o crente tem que estar atento no culto, se desliga do mundo, aprenda, leva a Bíblia para casa, pega os textos, anota os textos, vai estudar a palavra. Por quê? Porque numa hora o Espírito Santo vai revelar as coisas que você aprendeu. O que o pastor está fazendo é entender a palavra, trazer uma palavra que seja clara, objetiva, mas mesmo assim muita gente não entende. Por quê? O que falta? O Espírito Santo. É Ele que faz você entender e lembrar as coisas. E aí eu amo quando Jesus faz essa analogia das orações que podem ser respondidas, porque todas as orações são ouvidas. Deus não tapa os ouvidos. As mãos de Deus não estão encolhidas, que não possam dar, nem os ouvidos, diz o profeta, tampados para que Ele não possa nos ouvir. Se você ora, Deus ouve. E do jeito que Ele cuida de nós, é bem verdade que Ele quer atender. Mas antes que você brigue com Deus, não brigue com Deus. Antes que você brigue com Ele, você precisa entender qual é a vontade dEle para a sua vida. Veja o que Ele fez com a gente hoje. Nos deixou aqui aquietados, sentados, vestidos em perfeito juízo. O mundo lá fora está cheio de pessoas andando de um lado para o outro, gente. A nudez se tornou algo tão natural para este mundo. As pessoas estão querendo mostrar o que vai apodrecer daqui a pouco. As pessoas não estão concordando com o envelhecimento. Não estou nem brigando com as mulheres que pintam o cabelo, não, tá, irmãos? Não estou brigando com você, não, fique em paz. Mas já percebeu que as pessoas estão brigando com a vida e dizendo, não, eu não quero envelhecer, vou esticar tudo. Você pode esticar algumas coisas e algumas nem dão certo. Mas preste atenção, esse é o mundo. Nós não somos mais desse mundo. Existe uma paz dentro de nós que faz com que a gente venha para um lugar como este, simples, um lugar de oração, só para a gente ouvir a palavra de Deus, se encher do Espírito Santo, sair daqui cheio do Espírito, convidar os anjos, Senhor, dá ordem aos teus anjos a meu respeito. Olha, minha semana vai ser difícil, mas é difícil para todo mundo, mas você vai estar em paz com Deus, e essa paz ninguém rouba de você. Vou encerrar lendo o capítulo 17, versículo 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles
esteja. Através dessa comunhão, nós conseguimos entender como Deus nos ama, como Deus nos tira de um lamaçal de pecados que está lá fora. Não significa que você estava no pecado, mas o pecado está lá fora. E Ele, por um momento, Ele tira você deste mundo, arrasta você para um ambiente que não é o céu, tá? Nenhuma igreja é o céu. Mas é um lugar que nós devemos ser sinalizados para encontrarmos o céu. Gosto de pensar que a igreja é só aquela plaquinha de identificação. Sabe aquela, quando a gente está perdido na estrada, a gente lê a placa, vá por aqui que você chega em tal lugar? A igreja é essa plaquinha. E ela tem que apontar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Só isso. O resto, Deus vai fazer. Posso ouvir um amém? Se coloque de pé, por favor. Nós vamos fazer uma oração, agradecer a Deus por esse momento. Jesus nos ensinou tantas coisas e nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos faça lembrar da importância da unidade, da comunhão, e que Ele nunca nos abandona. Ele tem cuidado de nós todos os dias. Nunca se esqueça disso. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta hora, para ouvirmos a Tua palavra, para aquietarmos o nosso coração. Estamos vivendo tempos de muita inquietação, preocupação quanto ao amanhã. E como diziam os antigos, o amanhã só pertence a Ti, Pai. Por isso entregamos a nossa vida hoje diante do Teu altar, aquietamos as nossas preocupações e pedimos ao Senhor que esteja sempre conosco, Pai. A promessa que o Senhor liberou àqueles discípulos há 2000 anos continua viva em nossos corações. Que sejamos cheios do Espírito Santo, que cada um entenda o que é ser cheio do Espírito Santo, receba os dons espirituais, as capacitações, os talentos, Pai, que amem a Ti acima de todas as coisas, Pai, e que possamos amar aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho, assim como devemos amar a nós mesmos. Cuida de nós, Pai. Repreende todo o mal. Em nome de Jesus oramos. Você pode dizer amém? Vamos...